Sejam todos muito bem-vindos ao UnifilCast, o podcast da Unifil que traduz bons conhecimentos em boas conversas e muita prática. Hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo e produtividade nos estudos, algo que tira o sono de muita gente, não deveria, mas tira o sono de muita gente. A gente acaba se perdendo dentro de tantas atividades que a gente tem no dia a dia. E por isso é tão importante a gente falar sobre esse tema, para descobrir um pouquinho melhor de técnicas, de práticas, de formas da gente melhor organizar e utilizar o nosso tempo. E obviamente que eu preciso de alguém que entenda do assunto, e um convidado especial de hoje é o professor André Catelli. Muito obrigado pela sua participação. O professor André, ele é doutor e mestre em Direito e professor dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifil. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Ô, Leandro, muito obrigado pela recepção. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo com o convite, porque é um assunto que sempre me tocou e é um assunto que ele é pouco falado e debatido dentro das universidades, porque o modelo tradicional que nós vivemos é aquele modelo que, se a gente remeter para 500 anos atrás, né, é uma sala de aula, não mudou nada. Então, o professor entra lá na frente, passa o conteúdo e depois o aluno tem que estudar em casa, e muitas vezes tem essa dificuldade de fazer a gestão do tempo. E isso sempre me preocupou. Então eu fiquei muito feliz de ser convidado para falar sobre essa temática e poder, de alguma forma, contribuir um pouquinho e aprender com você também. Imagina. Professor, eu falo que o tempo é um dos recursos mais valiosos que a gente tem, né? E não é um recurso renovável. É um recurso que, assim como muitos recursos que a gente tem hoje na natureza, é um recurso que usou, acabou. E se não usou, acabou também, porque não dá para voltar mais atrás. E aí eu acho que nesse primeiro bloco, eu queria entender um pouquinho com você por que a gestão do tempo é importante. Quando a gente fala da gestão do tempo, principalmente dentro do contexto universitário, parece muito óbvio, como você falou, né? A gestão da rotina dos estudos e tudo mais, mas não é. Na prática, existem muitas dores ali que os alunos enfrentam e a gente, na verdade, enfrenta no dia a dia, né? Então, o que é, de fato, a gestão do tempo? Como é importante esse processo para o nosso aluno? A gestão do tempo, ela é muito importante e é até bom a gente desmistificar o que é. Porque quando fala-se em gestão do tempo, tem-se a percepção de que, poxa, mais uma coisa para eu cuidar. Né? Além de tudo que eu tenho para fazer, vou ter agora que fazer a gestão do tempo. Mais uma coisa. Mas, na verdade, é o contrário. A gestão do tempo, ela vem para trazer liberdade, para trazer qualidade de vida para as pessoas de forma geral e para os nossos estudantes. Porque o que acontece na prática? O aluno tem a dificuldade de fazer essa gestão de tempo, ou nunca ouviu falar de gestão de tempo, e muitos realmente nunca ouviram falar, pensam que é algo difícil, algo de outro mundo, mas não. As pessoas precisam descobrir a melhor forma de gerir o seu tempo para conseguir ter tranquilidade, para conseguir ter tempo para outras coisas, além, de simplesmente ficar brigando com o tempo. Essa é a ideia. Ou seja, a gestão do tempo, ela vem para trazer uma libertação e qualidade de vida para as pessoas. Muito interessante isso. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço gestão de tempo e liberdade dentro de uma frase. E muito bem acertada, né? Porque a gente precisa se sentir menos escravo, talvez, das atividades que a gente tem. E às vezes a gente não consegue enxergar isso e coloca sobre aquela desculpa, tô sem tempo, eu não tenho tempo. E aí, professor, realmente a gente não tem tempo, as coisas estão muito desenfreadas, ou é a gente que está fazendo a má utilização desse tempo que a gente tem? Olha, é uma pergunta interessante, por quê? Porque o tempo, ele é igual para todos. Né? Seja um estagiário, seja o Elon Musk, seja o Bill Gates, seja o professor. Se tempo é dinheiro, o Elon Musk está com bastante tempo, né, professor? Está com bastante tempo. Veja, o dia dele deve ser mais longo que o nosso. Então, para todo mundo, a semana tem 168 horas e é uma questão de conseguir encaixar dentro desse tempo as nossas atividades. Então, quando a gente fala, nossa, será que as coisas estão muito diferentes?
o tempo está ficando curto, não é uma questão de o tempo estar ficando curto, é uma questão de justamente, como eu disse anteriormente, saber fazer a gestão dentro do tempo que nós temos, e o tempo é igual para todos. E o que leva a isso? Leva a que muitas vezes você tem feito coisas que não são agradáveis para você, e as coisas que lhe agradam, os momentos mais especiais, lazer, família, que realmente são as coisas para as quais nós vivemos, nós não temos o tempo suficiente, ou quando temos tempo, nós ficamos incomodados por não ter feito uma boa gestão do tempo. Então, é até um paradigma, mas quando eu digo, olha, a semana é igual para todos, o dia é igual para todos, e por que tem gente que faz mais coisas e menos coisas? Será que é uma questão de competência? Afirmo que não. Afirmo que não. Mesmo. É uma questão de você conseguir fazer a gestão para encaixar dentro da sua rotina, fazer as coisas que você gosta, as coisas pelas quais você tem paixão. E aí não é difícil fazer a gestão, porque quando se faz o que gosta, você consegue fazer isso de forma muito gostosa dentro do tempo que você tem. Essa visão é muito bacana, porque eu classificava, na verdade, a gestão de tempo como uma competência técnica, porque a gente precisa, para fazer uma gestão de tempo realmente bem feita, de conhecer quais são essas técnicas, mas eu digo que a aplicação da gestão de tempo é quase que uma competência comportamental, né? Porque depende muito da atitude, da motivação. E aí, professor, eu acho que até passando adiante, né, no nosso tema, na prática, tem técnica, tem como fazer isso de uma forma sistemática, mas também ficar com essa sensação de liberdade, como você disse no começo? Tem sim. Tem sim. Tem muitas técnicas que ao longo do tempo, é legal falar assim quando estamos falando de tempo. De tempo, né? Elas foram sendo inseridas no nosso contexto, mas num contexto mais científico, mas que quando é trazido para o senso comum, acaba funcionando. E não é uma questão de você simplesmente falar, não, eu vou aplicar uma técnica, vou multiplicar, dividir. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm vontades diferentes, as pessoas possuem incentivos diferentes, então as técnicas são diferentes e elas podem ser utilizadas por pessoas diferentes. Qual que é a melhor técnica para mim, para você? Depende da que melhor, né, encaixar naquilo que você pretende. Então, o que nós temos de técnicas mais comuns é uma chamada GUT, G-U-T, que ela fala da gravidade, urgência e tendência. Então, quando você tem uma atividade a ser feita, você vai simplesmente fazer uma classificação. Qual que é a gravidade disso que eu tenho que fazer? Né? E aí você classifica de 1 a 5. Qual que é a urgência? E você classifica de 1 a 5. Qual que é a tendência? A tendência é o quê? É você analisar se isso não for feito num longo prazo, qual o impacto. E aí você fala, bom, isso aqui tem uma tendência de trazer um problema lá na frente. E aí você classifica de 1 a 5. Quando você faz isso, você vai dentro das suas tarefas, né, entender qual delas deve ser feito antes. Então, é uma técnica um pouco mais rebuscada, mas que funciona bem. Depois, uma outra técnica, que essa sim é bastante utilizada, é a técnica chamada matriz Eisenhower. O Eisenhower, que é o Dwight Eisenhower, ele é um dos maiores expoentes do século XX, um militar americano que depois foi presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos seguidos. E ele falava muito dessa questão de, olha, tudo na vida a gente precisa tomar decisão levando em consideração a urgência e a importância. É urgente? É importante? E aí você toma a decisão. Então, a partir disso, você traz 4 quadrantes, né, vamos dizer assim, e aí você classifica, olha, é urgente e importante? Então você tem que priorizar. É a primeira coisa. Exatamente. Ação imediata. Agora, é urgente e não é importante? Aí você fala, bom, se é urgente e não é importante, então significa que talvez não seja nenhum problema meu, né? Porque se não é importante, mas é urgente, então eu posso delegar. Inclusive. Isso acontece muito com problemas de outras pessoas que são trazidos para você, né? É muito comum. E depois nós temos também aquela questão que é importante, mas não é urgente.
Isso você precisa agendar para fazer, não pode procrastinar. Planejar. Planejamento, exatamente. E o que não é nem importante nem urgente, você deve cortar da sua lista. O que nós temos hoje? São os famosos ladrões de tempo modernos, né? Como redes sociais, e aí você perde horas ali na rede social, rolando, que não traz produtividade. Não digo que devemos ser privados disso, mas deve ser dosado, né? Uma outra técnica muito famosa é a técnica Pomodoro, a técnica que foi lançada na década de 80 por Francesco Cirillo. Essa técnica Pomodoro ficou muito famosa porque o Francesco ele marcava os tempos com um cronômetro em formato de tomate, né? Quando ele contou, veio a público com esse experimento. Então, por isso do nome Pomodoro. E como funciona essa técnica? Você precisa fazer alguns blocos de tempo para se dedicar à resolução de problemas. E ele sugere 25 minutos. Então, o nosso estudante, por exemplo, ele precisa estudar para uma prova, precisa fazer um trabalho. Ele vai separar 25 minutos e vai se dedicar durante esses 25 minutos, esquecendo o mundo externo. Exclusivamente para isso. Exclusivamente. Esquece notificação de celular, guarda tudo que tem, televisão, esquece. Fica 25 minutos focado. Depois disso, você descansa 5 minutos. Esses 5 minutos, né, eu costumo falar que é o tal do intervalo ABC, água, banheiro e café, né? Então bom. Você faz o intervalo e depois mais 25 minutos focado. Faz o intervalo e mais 25 minutos focado. 3 blocos de 25 minutos. Até 4, no máximo 4 o Francesco fala, porque ele fala que depois de 4 você começa a dispersar. E aí é bom que se faça um intervalo um pouco maior caso você queira continuar, né? Essa técnica ela pode ser adaptada. É legal para as pessoas que começarem a utilizar, começarem com menos tempo. Porque às vezes a pessoa não consegue prender a atenção por 25 minutos. Começa com 5, vai para 10, depois para 20. E até, dependendo da atividade, nós temos situações em que esse bloco de 25 ele tem que ser esticado. Tem que ser esticado para 50 minutos, para 1 hora. Existem atividades que se você interromper em 25 minutos, ela acaba, né, perdendo ali a produtividade. Mas, via de regra, é uma técnica que funciona bem, né, porque você foca durante aquele tempo. E uma outra técnica bem legal também é o tal do time blocking. O que é o time blocking? É você dividir o seu tempo em blocos. Então, você faz uma agenda ali das suas atividades e você planeja com antecedência o tempo que vai ser utilizado para cada uma delas. Então, por exemplo, eu tenho que estudar para a prova X. Quanto tempo eu vou usar? Vou usar 2 horas. Beleza. Quando eu começo? Eu vou estudar no sábado, das 2 da tarde até as 4 da tarde. Beleza. E aí você assume aquilo como compromisso real. E dentro desse intervalo você pode usar a técnica Pomodoro, por exemplo. Então você coloca em blocos, né? E aí essas técnicas todas, elas devem ser usadas em conjunto. Percebam que algumas delas te ajudam a priorizar, a outra te ensina como você, dentro dessa prioridade, fazer ser mais eficiente. A outra te traz uma organização. E o que é o melhor? Cada pessoa precisa descobrir o que é melhor para o seu perfil. Então, tem pessoas que não vão se adequar a ficar fazendo lá matriz Gucci, né? Vou ter que fazer contas. Não é assim, né? Então, é testar, analisar e tentar encaixar isso dentro da sua rotina diária. Não, professor, é muito legal ouvir falar porque algumas técnicas, como você disse, ajudam a classificar, né, priorizar, organizar, e outras realmente para execução. E é muito, na verdade, muito do que eu falo, né? Não adianta a gente se planejar sendo que não tem uma ação efetiva, né? Você planeja, constrói e põe dentro de uma gaveta. No máximo que você ganha com isso é uma visualização do tamanho do seu problema, mas não necessariamente a solução para ele se você não tiver a atitude de colocar tudo isso em prática. E eu acho que é aí que entra as questões comportamentais, né? Isso. As questões que levam, na grande verdade, o nosso aluno à execução, à prática, e isso, obviamente, traz uma organicidade muito maior no dia a dia dele para a organização do tempo. Agora, eu vejo que
não só os nossos alunos, de forma geral, mas na vida, a gente está numa pandemia de pessoas ansiosas, né? Há quem diga que essas pequenas inserções de dopamina a cada novo vídeo que a gente vê numa rede social coloca a gente num ciclo vicioso, né? De liberação de estímulo, e a gente sempre fica querendo mais esses estímulos. E acontece, como você disse, de passarmos horas, às vezes, numa rede social. Eu, por exemplo, eu desabilitei todas as notificações de rede social, justamente para não ter aquela curiosidade de ver. Eu vou ver quando eu puder, porque nada do que vai vir na rede social é tão urgente do que acontece na vida real, e tão iminente de uma ação. Pelo menos eu penso assim. Mas eu vejo que tudo isso traz uma ansiedade, causa um estresse, e isso resulta numa procrastinação grande das ações, né? A gente quer fazer, mas não faz, né? E aí eu percebo que essa coisa muito ligada até à saúde mental me preocupa, me preocupa. Isso tá ligado à questão da gestão do tempo, ou não? Isso é apenas um mal do mundo, de forma geral? O que tem ligação, né, de fato, da ansiedade ou da procrastinação com a gestão ou a má gestão do tempo? Tem uma ligação direta, a gente pode afirmar isso. Até porque o nosso aluno, ele é um aluno que trabalha, que estuda, que tem atividades com a família, tem os momentos de lazer. Então é difícil realmente equilibrar tudo isso dentro dos mesmos pratos. E quando não há uma gestão eficiente do tempo, nós caímos em um ciclo vicioso, né? Então você não consegue administrar uma determinada atividade, não consegue fazer a entrega como deveria ser feita, isso passa a te preocupar a fazer uma outra atividade. E aí sucessivamente vai virando uma bola de neve. Então isso causa ansiedade, e isso atrapalha, inclusive, todos os outros momentos da nossa vida. Qual que é o problema maior? E essa questão que você muito bem trouxe, a questão da dopamina, né? Nós estamos cada vez mais acostumados com premiações a curto prazo. Então, quando você fala, olha, eu vou estudar para uma prova, ou vou fazer a leitura de um artigo científico, você vai passar horas. E aquilo talvez não lhe traga uma dopamina imediata, né? Quando que você vai conseguir essa satisfação, essa premiação? Você vai conseguir no momento em que sair a nota da prova e você tirou o seu 10. Aí você vai ficar muito feliz. Você vai falar, valeu a pena, né? Só que no momento que você está ali estudando, não vem esse benefício. Então você passa a ter essa ansiedade e essa dopamina não vem. Agora, diferente de você receber likes na rede social, você fala, vou postar aqui, né, uma foto minha com o meu cachorrinho, porque o pessoal gosta de pet, todo mundo vai curtir. Você posta e fica já esperando, né? Nossa, quem que vai curtir? Quantas curtidas eu vou conseguir? E aí, de repente, as pessoas curtem mesmo e começam a curtir. E é imediato. Então você tem um retorno muito rápido sobre aquilo. Isso te traz felicidade, né? Aí você fala, poxa, eu vou assistir lá um Netflix, legal, entretém, acabou um episódio ali do seriado, você passa pro próximo, e pro próximo, e pro próximo, porque vai maratonando. Exatamente, e a cada um você vai tendo essa dose de dopamina. Por quê? Porque é um negócio gostoso de fazer. Então eu costumo dizer assim, que estudar, trabalhar, né, quando é algo árduo, o que é? É salada, né? Comer salada. Agora, o like e o seriado do Netflix ou um game ali é o churrasco. É a picanha. É a picanha. Então, você fica nesse contraponto. Poxa, vou ter que comer salada, né? Então, isso realmente é uma preocupação. E de repente você vai ter que comer salada como uma ordem natural para as coisas, para você chegar na sua picanha depois. Um prêmio, tem que passar por isso, né? É, exatamente isso. Então, tudo isso que você colocou em relação a essa preocupação com a mente, né, até um quadro mais depressivo,
Decorre sim da gestão do tempo. Porque veja bem, você gosta de assistir ali o seu Netflix, você gosta de sair ali com os amigos para tomar um chopp, etc. Se você fez uma atividade anterior que não foi bem feita, ou você deixou de fazer uma atividade anterior que era importante, quando você estiver lá assistindo o seu seriado, ou ali tomando um chopinho com seus amigos, você não vai ficar tranquilo. Você vai ficar pensando, puxa, eu não fiz direito aquilo, eu não fiz direito aquilo, eu não fiz direito aquilo. E isso começa a se repetir com todas as atividades que vêm sucessivamente. Então é por isso da importância de a gente conseguir conciliar o tempo, organizar, para nós termos momentos realmente felizes, né? Se eu vou lá visitar o meu pai, a minha mãe, vou passar um tempo com o meu filho, realmente eu vou passar um tempo com ele. De qualidade. De qualidade, sem preocupação. Essa é a qualidade de vida que nós queremos. E a gente só consegue isso quando consegue realmente organizar a nossa agenda de forma eficiente. E isso ajuda demais. O que mais contribui para a procrastinação? O que mais contribui para a procrastinação, eu vejo assim, que, primeiro, a questão do perfeccionismo. Né? Quando você começa a desenvolver um trabalho para ser entregue, ou um TCC, né? Ou seja, no próprio ambiente de trabalho, às vezes você fica pensando, nossa, não está bom o suficiente, não está bom o suficiente, e você deixa de entregar porque não está bom o suficiente. Mas eu aprendi, né, com a minha orientadora de doutorado, que é melhor feito do que perfeito. E isso já foi dito muitas vezes, né? E eu, quando estava desenvolvendo a minha tese de doutorado, eu sempre queria fazer melhor, e mandava para ela e falava, olha, mas eu acho que dá para melhorar porque tem coisas ainda a serem estudadas. E ela falava, filho, calma, né? Você precisa entregar, você tem prazo. Se você não entregar dentro do prazo, vai ser como se não tivesse entregue. Então, é melhor feito do que perfeito. Então, a gente não precisa ficar preocupado com a perfeição. A gente precisa ficar preocupado em fazer, para levar adiante. Outra situação também é a questão da sensação de sobrecarga. E isso é um problemão. É um problemão porque a gente vive com muitas atividades, mas a gente tem a sensação de sobrecarga justamente porque não consegue organizar a agenda, né? Então, você começa a procrastinar. Porque você tem ali uma atividade muito complexa, muito grande, e aí você fala, puxa, havia tanta coisa para fazer e vem esse monstro aí, né? Como é que eu vou cuidar desse monstro? Aí você vai deixando por último, vai empurrando. Então essa sobrecarga também é difícil. Especialmente dentro do nosso ambiente universitário, a questão da falta de clareza atrapalha muito também. Essa falta de clareza decorre de o aluno muitas vezes não entender exatamente qual é a entrega que ele tem que fazer. E aí ele começa a procrastinar por não entender. Quando a gente não sabe, né, uma coisa, não tem conhecimento sobre isso, acho que os fantasmas aumentam mais na nossa cabeça, né? Com certeza. E assim, a dica de ouro, né, para os alunos, já que está na sala de aula, né, olha o tempo, né? Aproveite o tempo, preste atenção, porque você vai, depois que terminar a aula, desenvolver as atividades com muito mais facilidade. Porque você entendeu exatamente qual é a entrega. Então você vai conseguir fazer uma melhor gestão do tempo porque você vai ter as informações de forma bem clara. E isso ajuda demais nessa organização, né? E aí aquilo que eu tinha dito também em relação à dopamina, né? Que é a questão da busca por recompensa imediata. Então, quando as atividades não são tão prazerosas, a gente começa a procrastinar. Puxa, isso daí vai me dar um trabalho. Nossa Senhora. Mas tem como deixar isso mais confortável? Eu pergunto porque, assim, minha maior fase de procrastinação justamente foi no mestrado. E aí, maravilhosa, eu tinha uma orientadora que me dizia assim, Leandro, primeiro as coisas primeiras. Muito sabiamente, ela já estava aplicando essa matriz de urgência e de importância, né? Assim, é urgente e importante? Então isso é o primeiro, isso é a coisa primeiro. Mas eu acabava por procrastinar muito, às vezes pela insegurança, de não saber por onde começar, por onde caminhar com aquele estudo, com a escrita e tudo mais. Mas eu percebia também que era uma questão também de ambiente. Então, quando eu focava
e eu construía um ambiente um pouco mais amistoso, a tendência de aproveitar melhor aquele momento era muito grande e também mais prazerosa do que fazer de qualquer jeito por fazer. Então eu me sentava na mesa, colocava a minha água, o café, os meus materiais todos à disposição para que não tivesse que ir buscar. Se tivesse numa leitura que precisasse de menos concentração, eu colocava ali uma musiquinha de leve, mas trazia um ambiente, construía um ambiente para isso. Isso ajuda, de fato, a deixar com que a atividade que não traz tanto prazer fique melhor e a gente consiga entregar o que a gente precisa? Sim, sim, sem dúvida. O ambiente é muito importante, né? E a questão de quando você tem atividade complexa, que não te traz tanto prazer, por ser uma atividade até mais extensa, como, por exemplo, desenvolver uma dissertação de mestrado, o ideal é você fracionar e você ser premiado, né? O ser humano, ele é movido a incentivos. Tá? Então, é importante celebrar as vitórias, é importante reconhecer e ter premiações. Então, se a gente falar de um trabalho acadêmico, é óbvio que um ambiente propício vai ajudar. Então, um ambiente lá, música, etc. Por quê? Porque isso vai fazer com que você foque ali naquele tempo, como uma técnica de Pomodoro. Né? Agora, se nós temos que escrever aí uma dissertação, um TCC, e nós temos um tempo longo, né? Porque a gente não pega de véspera para fazer. A gente precisa começar. Ou pega, né, professor? Não é o ideal, né? Mas a gente precisa começar. Então, a gente tem um monstro muito grande para enfrentar, a gente divide o monstro, divide e vai por partes. E aí o que é importante? A gente começar. Então, olha, hoje eu vou escrever 3 parágrafos, né? E vou lá com a minha técnica de Pomodoro, vou falar, vou ficar 25 minutos prestando atenção só nisso, vou esquecer o celular, tudo, ligar minha música aqui, né? E vou fazer esses 3 parágrafos. E aí, deu certo, esses 5 minutos que você vai descansar dentro da técnica Pomodoro, faça alguma coisa que te agrada. Essa é a premiação. Então, agora eu vou tomar um café, vou comer um chocolate. Coisas pequenas, mas é importante essa celebração. E aí, quando você terminar o primeiro capítulo, né, seguindo aqui o nosso exemplo de uma dissertação, sai para tomar um chopp, né? E sai sem culpa. Por quê? Porque você fez a entrega do primeiro capítulo. É a premiação. É o incentivo. Quando você sentar para escrever o segundo capítulo, você já estabelece que você vai ter uma premiação. E você fala, vou escrever 3 parágrafos, depois mais. E quando eu terminar, eu vou sair para tomar um chopp, vou sair para ir na churrascaria, enfim, né? É uma premiação. Então você começa a estimular o seu cérebro mesmo a fazer mediante essa premiação. E aí cada pessoa, de uma forma diferente, vai conseguir desenvolver as diferentes técnicas que nós conversamos. Mas é importante esse fracionamento e essa premiação para enfrentarmos grandes problemas. Grandes problemas. Que parecem grandes problemas às vezes e outros que nem são tão grandes, mas a gente acaba vendo como um grande problema justamente por esse sentimento da procrastinação. Já procrastinou, professor? Eu estaria procrastinando aqui se eu falasse que nunca procrastinei. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Então, a procrastinação realmente ela acontece quando nós temos coisas que são importantes, mas não são urgentes, né? Porque o que é urgente e importante tem que fazer. Né? Então, eu costumo dizer que, olha, a gestão do tempo é aquela técnica de você apagar vários incêndios ao mesmo tempo, né? E entre um e outro aí sobrar um tempo para tomar um cafezinho, né? Então, isso que é importante. E aí, quando você começa a procrastinar,
não sobra mais esse tempo, porque você não consegue fazer a gestão. Eu vou até te contar um caso engraçado que aconteceu comigo. Ia pedir. E foi bem recente. Isso começou há 5 anos atrás. Nos pagamentos de um dos meus impostos de renda, eu acabei recolhendo um valor a maior e eu precisaria pedir a restituição. E esse pagamento que eu fiz a maior, ele não é possível de fazer pelo tal do PERDComp lá da Receita, que faz online. Eu teria que necessariamente comparecer fisicamente em um posto da Receita Federal para fazer um requerimento, etc, etc, etc. O que eu fiz? Eu fiz a tal da matriz de Eisenhower, né? É importante? Sim, é dinheiro, né? Claro. É urgente? Não é urgente, porque vai prescrever em 5 anos, então eu tenho 5 anos para fazer, né? Aí eu falei, então depois eu vejo isso. Passaram-se lá 1 ano, eu falei, nossa, eu vou aproveitar minhas férias, né? Vou sair de férias, vou aproveitar minhas férias, vou lá na Receita Federal pedir aquela restituição, né? Não fui, porque não era urgente. Aí passou 2 anos, 3 anos, 4 anos. Nas férias que eu tirei agora no mês passado, em julho, já estava para completar os 5 anos. E aí eu falei, nossa, eu preciso ir lá. Foi, professor? E fui. Interrompi a prescrição do meu crédito tributário, que foi muito importante. Agora, muito veja, bem. É um negócio que não me trazia dopamina nenhuma, né? E quem que gosta de repartição pública, tirar senha, ficar esperando? Tinha que pensar na recompensa, que era a restituição desse dinheiro. E aí que entra a dopamina. O fisco vai demorar anos e anos para me restituir. Nossa. Aí complica os casos. Complica. Professor, ninguém sai daqui sem passar uma indicação de leitura, de podcast, de artigo, de alguma coisa que ajude nossos alunos, nossos estudantes a se desenvolverem e, sobretudo, com um tema como esse que é tão importante, né? A gestão do tempo. A gente falou de várias técnicas, né, pessoal? Dados aí que são importantes, mas que sem a devida gestão, né, disso tudo e o motivo para começar a agir, botar na prática, não faz sentido. Então, precisa começar por algum lugar. Tem algum livro, tem alguma indicação de como as pessoas podem se aprofundar nesse assunto e buscar mais informações? Tem sim, Leandro. Na verdade, eu vou trazer 2 indicações de livro que eu acho assim, muito importante a leitura para quem quer fazer uma melhor gestão de tempo. A primeira delas é A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Ele trabalha muito bem os pilares, né, do equilíbrio da vida pessoal, para que a pessoa consiga fazer a gestão do tempo de forma eficiente. Vale muito a leitura. E uma outra indicação de livro é Casagrande Senzala, que é do Gilberto Freire. Quem está me assistindo, né, faça um favor para si mesmo, leia Casagrande Senzala. E para os que não leram ainda, né, aprendam como foi a formação histórica e cultural do nosso país. E por que eu faço essa indicação quando nós falamos em gestão de tempo? Porque nós vamos nos remeter a uma época em que nós tínhamos ali os senhores e os escravos. O tempo dos escravos era regido pelos senhores. Então mostra como é importante hoje a liberdade que nós temos. Nós podemos fazer a gestão do nosso próprio tempo. Olha que coisa que naquela época não era possível. Olha a preciosidade, né? E não só, mas Casagrande Senzala mostra também a diversidade cultural. Então mostra que essa utilização do tempo é diferente em cada cultura. Então é muito rico, né? E vai trazer não só um auxílio muito legal para a gestão do tempo, mas também um enriquecimento cultural assim sobremaneira em relação ao nosso país. Professor... E eu tô lembrando aqui, Leandro, desculpa, mas tem um seriado que está no Netflix que eu acho formidável, que é O Dilema das Redes. E é um documentário. É um documentário.
É um documentário. Ele mostra como as grandes big techs elas manipulam, né, o nosso tempo mesmo, bombardeando as nossas redes sociais com coisas de interesse, entre aspas, né, para nós. E aí a gente passa horas e horas ali em redes sociais. E uma vez que você assiste esse documentário, você entende como funciona essa engrenagem. Você fica até preocupado depois que assiste, né? Aí você começa a dar muito mais valor ao seu tempo. Então, acho que é uma indicação assim, muito pertinente para a abordagem desse tema. Fantástico, professor, fantástico. Assim, acho que a gente conseguiu tratar coisas importantes aí da gestão do tempo, desde do quanto o tempo para a gente é importante como um recurso, né? As técnicas que a gente pode utilizar. Falamos sobre os malefícios, né, ou o impacto da procrastinação, mas também mostramos caminhos, né, para que a gente possa conseguir se desenvolver melhor nesse aspecto que é tão importante para a gente na nossa vida. E ainda envolto muito sobre esse sentimento de procrastinação, que eu costumo dizer que parece com um sentimento de culpa. O sentimento de culpa, quando você faz alguma coisa errada, ele te corrói e ele vem matando você aos poucos, né? E a procrastinação é mais ou menos no mesmo sentido. Você sabe que você precisa fazer, existe uma tendência de se tornar grave e urgente aquilo se você não fizer, e esse sentimento vem se alimentando até que de fato algo se torne grave e urgente e você tenha que fazer sob total pressão. E aí eu me lembro muito de uma gestora que dizia assim: eu prefiro um fim terrível do que um terror sem fim. Ou seja, tem que fazer alguma coisa, por mais difícil que seja, faça. Porque viver e sentir, né, esse terror sem fim é muito ruim pra gente. Então, professor, eu queria agradecer muito, muito essa oportunidade de falar contigo a respeito desse tema tão importante. Acredito que muita gente está com o coração até mais calmo, mais quentinho, por saber que especialista de gestão do tempo também procrastina, mas sabe o que é e a importância disso, né? E tanto é que a gente está aqui falando sobre gestão do tempo. Então, queria agradecer e deixar a palavra aberta, professor, caso queira dar uma mensagem final, uma dica, mais uma dica para os nossos alunos. Legal, Leandro. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom o nosso bate-papo. E eu penso assim, que os nossos alunos estão vivendo uma fase única, né? Que é essa fase da faculdade, esse período universitário. E é um período que não volta mais, né? Eu gosto sempre de trazer aquela comparação entre os deuses Cronos e Kairos. Cronos é o tempo relógio e Kairos é aquele tempo único que não volta nunca. É o momento que, uma vez passado, né, desaparece. E a universidade é Kairos, né? São experiências únicas, experiências que não voltarão. E diante disso eu quero pedir para esses universitários que aproveitem mesmo, né? E quando você faz a gestão do tempo, dá para aproveitar sem a procrastinação e sem essa culpa. Ou seja, encontre o melhor caminho para fazer a gestão do seu tempo, siga as técnicas que possam trazer uma adequação melhor dentro da sua rotina e aproveite as festas das atléticas sem dor na consciência. Então, uma gestão do tempo vai te ajudar em todos esses sentidos. E eu só tenho realmente a agradecer pelo convite, professor Leandro. Maravilha. Eu que agradeço, professor. Esse foi mais um episódio do UnifilCast, o podcast que está aqui para te inspirar, para fazer você aprender, levar um pouco mais de conhecimento e te preparar melhor para o mercado de trabalho e para a vida. E hoje, com mais leveza, acreditando que a gente pode utilizar melhor o nosso tempo para as coisas que são mais importantes para a nossa vida. É isso aí, até lá, até o próximo episódio, pessoal.